Olá, graça e paz a todos vocês. Tudo bem com vocês? Que você possa ter um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite ao ouvir este vídeo, né? Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor. E hoje é culto da vitória do Espírito Santo e eu creio que ele vai falar nos nossos corações através desta mensagem, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia na tua presença. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Usa a minha vida, que sejam os teus lábios, Senhor, e não os meus, para estar trazendo essa mensagem que fala direto aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Gostaria de estar mandando um abraço, né, aos nossos pastores da Jerusalém, Comunidade Evangélica no Heliópolis, nosso apóstolo Carlos, nossa pastora Maria José, e todos os pastores e pastoras da nossa querida igreja e todos os membros, e você que está vendo esse vídeo também, sintam-se abraçados pela pastora Denise, com muito carinho, amém? Então vamos falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. E então nós vamos começar aqui a ler em João, né? Capítulo 14, versículo 16 ao 18, nós vamos, através dessa mensagem, saber, né, quem é o Espírito Santo de Deus. Então, lá em João 14, no versículo 16, está escrito assim: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Amém? Olha que maravilha! Que bênção, né? E, Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse momento, Senhor, de estarmos junto contigo, lendo, aprendendo mais sobre o Espírito Santo de Deus e que possamos ter entendimento sobre essa passagem. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Então, o Espírito Santo, quem ele é? O Espírito Santo, ele é uma pessoa real. Ele veio habitar nos verdadeiros seguidores de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e foi para a casa do Pai, né? Que voltou lá na casa do Pai. Então, ele deixou o Espírito Santo de Deus para nós, para que nós possamos conviver mais com essa verdade, né? O Espírito não é uma sombra vaga, mas sim é uma pessoa celestial. É uma pessoa igual a todos os sentidos, ao Espírito de Deus Pai, ao Espírito de Deus Filho. E ele é considerado a terceira pessoa da Trindade, né? Porque assim como diz Jesus, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, quando Jesus voltou para a casa do Pai, ele disse, né, que ele deixaria esse Consolador, né? Então, quem é esse Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Então, através do Espírito Santo de Deus, que intercede, que ora, que leva as nossas dúvidas, que leva as nossas angústia ao trono do Senhor, né? Que leva lá para Jesus e que Jesus está lá ao lado de Deus Pai e está lá conversando sobre essas questões que nós acabamos pedindo aqui em oração. Então, ele é considerado a terceira pessoa da Trindade, né? E Jesus disse aos seus apóstolos, né? Lá em Mateus 28, ele diz aos seus apóstolos o seguinte, vamos ver lá o que Mateus, em Mateus, o que Jesus está falando, né? Sobre o Espírito Santo de Deus, no versículo 18 e 19. Então, aqui, vamos lá, 28... 18
Jesus aparece aos 11 discípulos. Então ele diz: chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder na terra e no céu. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha que maravilha! Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo e todos os atributos ao Pai e Filho são igualmente atributos ao Espírito Santo. Então, também é poderoso. Ele também é importante na nossa vida, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, quando ela nasce novamente, né, em Jesus Cristo, crendo e recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus habita nessa pessoa por meio do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem três sentidos na nossa vida. Ele tem a parte da inteligência, do entendimento, que é o intelecto. Ele tem o sentimento da emoção e ele tem a vontade nas nossas vidas. Então, assim, em 1 Coríntios, vamos ver lá, nós vamos andar bastante um pouquinho na Bíblia, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, está escrito no versículo 16, que está escrito o quê? Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês. Então, o Espírito Santo de Deus vive na nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo para que Ele fale conosco, para que Ele haja na nossa vida, para que Ele nos oriente, para que Ele venha interceder nas nossas vidas, não é? Em 1 Coríntios 2, no versículo 11, porém, em um só, o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá o dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Lá, aqui nesse capítulo, está falando sobre os dons do Espírito Santo. Ele dá dons diferentes para cada pessoa conforme Ele quer. Eu quero interpretação de línguas. Mas será que a vontade do Espírito Santo me dá esse dom? Eu quero capacidade de falar em línguas. Hoje eu fui buscar, né? Eu digo assim, hoje eu falo em línguas porque eu fui buscar isso e o Espírito Santo de Deus me deu esse dom. Então, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e ao mesmo tempo que dá esses dons. Então, assim, é o Espírito Santo, que é um só, dá esses dons para cada pessoa. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos, Ele é o mesmo. Então, como eu posso servir na casa do Senhor? Tem várias maneiras que eu posso estar servindo na casa do Senhor, né? Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Fazê-lo o quê? O dom de cura, o dom de entendimento, de sabedoria. Então, é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida, né? Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Então, Deus mostra para nós que o Espírito Santo, ele vive na nossa vida. Então, ele dá para nós experiências para vivenciarmos isso, para sentirmos a presença do Espírito Santo de Deus. Um dos papéis principais do Espírito Santo é que ele testemunha sobre Jesus. Então, o Espírito Santo, ele testemunha sobre Jesus na nossa vida. Então, em João 15, 26, está dizendo: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Então, o Espírito Santo vai falar na nossa vida sobre Jesus, sobre o que Jesus fez
enquanto esteve aqui na terra, os dons, as curas, né? Ele vai testemunhar. E nós sabemos que isso foi verdade, porque nós conhecemos a verdade através do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Quero lembrar também que o Espírito Santo produzirá em nossas vidas o quê? O amor, a paciência, a bondade, a alegria, a benignidade, que é pensamento só de fazer o bom, o bem. Vai trazer a paz, fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Isso é o quê? Os dons do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo de Deus nos deu vida, controle também para as nossas vidas. Está lá em Gálatas 5:25. Ao invés de tentarmos ser amáveis, pacientes, bondosos, Deus nos chama a depender dele para produzir essas qualidades em nossa vida. Quer dizer, não basta a gente só ser bondoso, ser paciente, mas que nós possamos produzir esses frutos na nossa vida, produzir esses dons do Espírito na nossa vida. Assim, os cristãos são chamados para andar no Espírito e ser cheio do Espírito Santo, como está em Efésios 5:18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus, que traz a alegria, que traz a paz, que traz o amor. Então, às vezes a gente fica aqui na palavra falando para não nos embriagar da bebida, porque é uma alegria momentânea, é algo que não é verdadeiro, é vontade da carne. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, que temos os dons do amor, da bondade, da alegria, isso alegra, né? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu só lembro a vocês que nós também podemos deixar o Espírito Santo triste, como está em Efésios 4:30. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo é a marca da propriedade de Deus colocada em mim e colocada em você. O Espírito Santo também realiza uma função para os não cristãos. Ele convence o coração das pessoas sobre a verdade de Deus, mostrando quão pecadores nós somos. Então, existe o quê? Como nós podemos deixar o Espírito Santo triste? Fazendo coisas, tendo atitudes que não vai agradar, que não vai agradar a Deus. Por exemplo, não dar espaço ao Espírito Santo, não ouvir o que o Espírito Santo fala sobre a verdade sobre Jesus, não ter atitudes que agradam, né, que não agradam ao Espírito Santo. Como às vezes a mentira, como às vezes você dá falso testemunho. Então essas atitudes não vai agradar a Jesus e não vai agradar ao Espírito Santo. Mas como nós vimos aqui, mas também o Espírito Santo é aquele que vai convencer. Quem ainda não o conhece como seu Senhor e Salvador, é o Espírito Santo que vai convencê-lo quando ele aceita Jesus. É ele que vai trazer o perdão que tanto as pessoas precisam, né? Do perdão de Deus, e vamos perceber que Jesus é justo e que ele morreu no nosso lugar por nós, pecadores. E então, meus amados, é dessa maneira que nós vamos estar aprendendo o que é o Espírito Santo de Deus e como ser cheio do Espírito Santo de Deus. É deixando ele atuar nos nossos corações e mente, e nós o chamando para estarmos conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus querido, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que esta mensagem venha trazer paz no nosso coração, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos dar, Pai amado, espaço ao Espírito Santo para que ele venha fazer nós caminharmos na presença de Ti. E que nós possamos sim, Pai amado, estar cheio do Teu Espírito para que nós prossigamos a nossa vida aqui até a vinda de Jesus, como Ele nos falou, que Ele deixaria o Auxiliador para nos consolar até a sua vinda.
Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem e que Deus abençoe a todos nós. Amém? Receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém? Um beijo e fique na paz!